Olá amigos que acompanham aqui o nosso canal, apresentação hoje de mais uma videoaula. Eu gostaria de me apresentar mais uma vez. Meu nome é Carlos Darcy Bersou, eu sou médico anestesiologista com título superior em anestesiologia. O tema proposto para hoje é anestesia para cirurgia neurológica. Hoje falaremos apenas sobre anestesia para procedimentos intracranianos. Terá uma aula específica, uma apresentação específica para a cirurgia da coluna vertebral, com suas peculiaridades, seus grandes desafios, inclusive monitorização. Só para deixar aqui um dado, absolutamente humildemente, é que eu sou o escritor, junto com alguns colegas, do capítulo de neuroanestesia do livro James Mânica, de anestesia, e também fui o revisor do capítulo de neuroanestesia da tradução mais recente do Ronald Miller. Também temos alguns artigos publicados importantes em relação à neuroanestesia. Bom, vamos tentar resumir aqui. Apesar de ter esse currículo, vamos dizer assim, humildemente, tem mais de um ano que eu não reviso esse tópico, então pode ser que algumas coisas aqui eu não lembre precisamente, mas é uma forma de expor e de relembrar e de compartilhar com os colegas. Por favor, se quiserem comentar, se inscrever no canal, darem opiniões, etc., enfim, criticarem, fiquem à vontade, pois vivemos um momento muito difícil no mundo, né, em relação à epidemia pelo Covid-19, e nesse tempo de isolamento o que a gente pode fazer é tentar estudar e dividir o conhecimento, ou mesmo aprender com o conhecimento e com os colegas que estão nos ouvindo. Então hoje a anestesia para neurocirurgia, eu já começo com um quadro. Basicamente, quando a gente pensa na anestesia para o paciente que vai submeter a cirurgia neurológica, a gente tem que ter esses tópicos na cabeça. E a gente vai tentar discutir a maioria desses tópicos aqui agora no tempo mais curto possível, para a gente poder processar esse arquivo e colocar no YouTube. Bom, a anestesia para neurocirurgia, basicamente, a gente tem que pensar no controle da pressão intracraniana, da PIC, no relaxamento cerebral, ou seja, no edema cerebral. A gente tem que pensar no manejo da PaCO2. A gente sabe que quanto maior a PaCO2, maior o fluxo sanguíneo cerebral e maior o edema cerebral. Manejo da pressão arterial também vai impactar nesses pacientes. Nós sabemos que o doente hipotenso que tem edema cerebral e tem aumento da PIC pode levar a uma isquemia cerebral. Isso pode ser um fator muito importante no desfecho pós-operatório. O uso de esteroides que tem suas indicações restritas, falaremos. O uso de diuréticos osmóticos e diuréticos de alça, por exemplo, como a furosemida. Vamos discutir o uso de anticonvulsivantes, o posicionamento, que é sempre desafiador, tanto em coluna como em pacientes neurológicos. Complicações comuns como pneumoencéfalo, embolia aérea. Infelizmente, algumas vezes a embolia aérea ela é catastrófica. A presença da monitorização neurofisiológica intraoperatória cada vez mais presente e mais importante para guiar o cirurgião, para guiar o procedimento, e principalmente quando a gente pensa em tumores, por exemplo, tumores cerebrais em áreas eloquentes, áreas motoras. O manejo da hidratação dos fluidos intravenosos, a gente sabe que isso mudou um pouco, ainda é muito controverso, muitos colegas ainda são muito restritivos, e por ser restritivo, levam o doente a ter mais propensão a hipotensão pós-operatória e isquemia pós-operatória, com desfecho pior. Então talvez a gente esteja caminhando para uma tendência um pouco mais liberal, ou seja, guiado por metas e com substâncias isosmolares. A hipotermia, que tem suas indicações em alguns casos, o manejo da glicose, muitas vezes a hipoglicemia severa é pior do que a hipóxia nesses pacientes, e o despertar da anestesia. Bom, basicamente, o primeiro tópico aparece o edema cerebral. O edema cerebral é um fator muito comum em diversas patologias, inclusive no trauma craniano, na ruptura de um aneurisma, no tumor cerebral, porque é um fator importante que vai aumentar a PIC em última instância e vai perpetuar o edema cerebral. O edema a gente pode classificar ele em citotóxico, no qual quando há uma isquemia ou hipoxemia severa, isso há uma diminuição de toda a atividade celular, inclusive da bomba de sódio de potássio, que é um acúmulo de sódio intracelular, e isso leva ao edema cerebral. O edema pode ser vasogênico, quando há um aumento da permeabilidade, por exemplo, no caso de meningite, enfim, ou um trauma, e isso pode quebrar a integridade da barreira hematoencefálica, que é uma estrutura, uma membrana especialmente específica do nosso organismo, que, diferente de qualquer outra membrana, além de ser impermeável a proteínas, também é impermeável a solutos e muito permeável à água, então é um osmômetro muito sensível. O cérebro funciona como um osmômetro muito sensível. No caso de crises hipertensivas, tumores, lesões inflamatórias, TCE, pode ter esse edema vasogênico. E o edema intersticial, que é quando a gente utiliza grandes quantidades de solução isoosmolar, por exemplo, e aí, como o cérebro é um osmômetro, ele acaba entrando água e não entra soluto, e pode fazer um edema cerebral.
Bom, o controle da pressão intracraniana é muito importante, do edema cerebral. Antes de falar sobre isso, a gente vai só lembrar basicamente os constituintes do encéfalo. Nós temos no encéfalo, basicamente, olha, o osso a gente sabe que do paciente adulto, um indivíduo adulto, ele é um espaço restrito, né? E se ele é restrito, ele tem os seus constituintes aqui, que é formado por 60% de água, o tecido nervoso, tem 25% de tecido nervoso, 10% de líquido e 5% de sangue. E a pressão dentro dessa caixa craniana gira em torno de 10 milímetros de mercúrio. Qualquer estrutura dessa aqui que possa aumentar a sua pressão, aumentar o seu volume, pode impactar na pressão intracraniana. Essa é a teoria clássica que todos nós conhecemos a doutrina de Morrow-Kelly, que ela tenta resumir bem essa situação, que basicamente a gente tem um doente normal, você tem um volume venoso, volume arterial, o cérebro e o líquido céfalo-raquidiano. Isso é no estado normal. O paciente, ele pode, aqui a gente está vendo uma curva, no qual ele consegue, por exemplo, um meningioma, que é um tumor agressivo, porém menos agressivo do que um glioblastoma, esse tumor pode crescer de forma muito lenta. E há mecanismos compensatórios que podem segurar esse aumento da pique durante um período. Aqui a gente mostra nesse exemplo aqui, por exemplo, o estado compensado com pique normal. Eu coloquei uma massa nessa história aqui. Essa massa pode ser, por exemplo, meningioma. O que vai acontecer com os outros constituintes? Eles vão diminuir o volume venoso, diminuir o volume arterial, não tanto, pode diminuir o líquido para absorver essa massa e não ter um aumento tão grande. No entanto, quando essa massa aumenta muito, ou ela aumenta muito rapidamente, há uma tendência a essa curva haver essa inflexão e aumentar muito a pressão intracraniana e gerar todos os problemas decorrentes da hipertensão intracraniana. Aqui a gente mostra que os problemas clássicos da hipertensão intracraniana, que quando vai aumentar muito, olha, o volume intracraniano aumenta, a pressão intracraniana tem até um ponto de compensação. A partir daí, eu não consigo compensar e é um aumento muito importante da pressão intracraniana e eu posso levar dois, basicamente, fenômenos básicos que são dramáticos durante a cirurgia, que é a herniação, que pode herniar em diversos pontos aqui que a gente está vendo, ou a isquemia cerebral. Perfeito. Então, basicamente, como eu disse, tentando dar uma solução para cada problema, eu posso ter um aumento do compartimento celular por tumores, tumores neuronais, tumores da glia, e isso, a conduta é a remoção cirúrgica. Eu posso ter um aumento da pressão intracraniana, do volume intracraniano, por aumentar o fluido intra ou extracelular. Isso eu posso tratar com diuréticos, posso tratar com esteroides. Aí os esteroides têm suas indicações restritas a alguns tumores supratentoriais. Isso deve ser feito no pré-operatório. E eu posso, no caso do volume do líquido céfalo-raquidiano, eu posso lançar a mão da drenagem, eu não tenho fármaco, eu tenho que drenar o líquido céfalo-raquidiano, colocando uma DVE, enfim, uma DVP, etc. E eu posso também manipular o volume sanguíneo desse cérebro. E eu posso manipular tanto o volume arterial quanto o volume venoso. No caso do volume arterial, eu diminuí a pressão arterial, eu diminuí o fluxo sanguíneo cerebral. Existem situações técnicas que a gente pode usar para diminuir o volume cerebral, inclusive farmacológicas. E o lado venoso, que eu também, a gente nunca lembra, mas o paciente com hipertensão craniana, um leve cefaloclive de 30% pode melhorar a drenagem venosa cerebral e contribuir muito para a diminuição da pressão intracraniana. Bom, aqui é só um exemplo, no caso de uma compressão jungular no paciente de 46 anos, mostrando que quando há a compressão bilateral da jungular, eu posso realmente ter algum efeito na pressão arterial. Porém, uma compressão aqui na hipertensão intracraniana, perdão, como eu disse, alguns slides tem muito tempo que eu não vejo, então pode algum passar aqui e eu não lembrar. Mas esse caso aqui é muito simples, olha. Aqui é uma compressão jugular unilateral, não altera a pique. Mas se eu comprimir dos dois lados, bilateralmente, há um aumento da pique. Um caso de pressão arterial normal. Ou seja, quando se pede pegar uma veia na jugular interna, por exemplo, paciente neurocirúrgico, não há problema. Agora, se eu manipular uma veia jugular interna direita e a esquerda, eu posso ter aumento da pique. Bom, o que é interessante, que é importante a gente saber, é que todos esses fatores que eu falei, aumento da pressão arterial, tumores, hematomas, convulsões, vasodilatadores, aumento da PaCO2 ou hipoxemia severa abaixo de 60, todos esses fatores aqui, que os senhores podem parar os slides de ver depois, levam a lesão neurológica. E a lesão neurológica, custo do quê? Da isquemia cerebral. E a isquemia cerebral com lesão neurológica ela vai se perpetuar. Então, na verdade, o que eu quero dizer aqui, não sei se eu consegui dizer, é um ciclo vicioso. O aumento da pique diminui o fluxo sanguíneo cerebral
que leva a isquemia cerebral, diminui a atividade da bomba de sódio e potássio, que aumenta o sódio intracelular, que leva ao edema cerebral. Enfim, tudo aquilo em última instância eu tenho que tratar na causa do problema, porque vai elevar a pique em última instância. E elevar a pique é ruim, porque esse paciente pode ter menor perfusão cerebral e a isquemia cerebral é sempre um desfecho muito ruim. Seguindo aqui, bom, esse slide a gente diz assim, muito antigamente, o tratamento do edema cerebral, da hipertensão intracraniana, era manitol, hiperventilação, restrição de líquido. A gente diminui o líquido, mas quando a gente diminuía o líquido circulante, a gente tinha hipotensão, hiperperfusão e isquemia cerebral. Por isso essa controvérsia que eu falei no início da apresentação. A gente tem que tomar cuidado com a hemorragia. Muitas vezes cirurgias a gente sabe que os pacientes são propensos à hemorragia e a gente tem que repor adequadamente, guiado por métodos desses pacientes. Diuréticos também fazem hipotensão, furosemida também faz. Esses doentes com tumor cerebral, por exemplo, pode ter diabetes insípido, isso pode predispor à hipotensão. Vasodilatadores, anestesia e etc. Então, o objetivo durante o edema cerebral, na cirurgia intracraniana, com a hipertensão intracraniana, é manter o volume circulante adequado, manter a pressão de perfusão cerebral, melhorar a perfusão tissular tecidual. Hoje nós temos vários monitores novos que fazem isso, que podem capturar a perfusão tecidual cerebral, evitar a anaerobiose tissular, ou seja, evitar que não chegue glicose ou oxigênio, evitar a hipoperfusão e hipotensão, prevenir o edema cerebral, diminuir a pressão intracraniana, manejo da hiponatremia. Bom, vamos em frente. O controle da pique. O manitol, por exemplo. O manitol é muito utilizado, apesar de não ter ainda evidência na literatura até hoje, ainda é muito utilizado. O manitol ele promove uma diurese osmótica, porque ele é um fármaco osmótico e leva, em tese, a diminuição, puxa líquido do cérebro. Como o cérebro é um osmômetro, ele puxa líquido do cérebro. Tem um início de ação em torno de 10 minutos e dura em torno de 2 horas. Obviamente, ele pode aumentar a volemia inicialmente, porque ele puxa muito líquido da intracelular, isso pode aumentar o volume circulante. Ele tem uma vasodilatação inicial, e a gente, hoje em dia, indica o manitol basicamente após a abertura craniana, porque não vai ter tanta repercussão no aumento da pressão intracraniana, em aneurismas, malformações e no AVE. Bom, a teoria osmótica enfim, em 85 a gente achava que, por exemplo, que o manitol não se acumulava no cérebro danificado. Hoje a gente sabe que o manitol não é uma indicação de trauma craniano, por exemplo. Que o manitol era efetivo apenas no cérebro normal. Isso a gente, na época, em 85, achava que isso era uma ficção, mas a gente sabe que sim. O manitol depende de uma barreira hematoencefálica íntegra. Sem essa barreira, ele não tem sua ação. O manitol, alguns detalhes sobre o manitol, que eu vou deixar para vocês lerem esse tópico depois, não tem tanta relevância. O que eu poderia resumir em relação ao manitol para vocês, que têm o primeiro contato com a neuroanestesia, é que o manitol é um fármaco que não tem evidência científica, todo mundo usa, mas que existem alguns detalhes importantes. E se comparado à solução salina hipertônica, por exemplo, no paciente de trauma, a solução salina hipertônica vai ganhar, porque além de diminuir a pressão intracraniana, também mantém o volume circulante. A questão da hipercloremia, que é o último fator que está dizendo aqui, que a hipercloremia, todos os doentes nós sabemos que a acidose metabólica hiperclorêmica leva a um desfecho ruim. Porém, no caso de neuroanestesia, a hipercloremia não mostrou um desfecho ruim, talvez muito possivelmente porque é melhor você ter uma hipercloremia ao preço de um soro fisiológico infundido de grandes volumes do que ter o paciente hipotenso com propensão à isquemia cerebral. Então, a pressão de perfusão cerebral, que é um tópico outro importante, a gente não vai muito mais longe do que isso, mais alguns minutos, a pressão de perfusão cerebral ela é igual à pressão arterial média menos a pique. Se a pressão venosa central for maior que a pique, a gente usa a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a PVC. Em geral, a pressão de perfusão cerebral gira em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio. A pressão de perfusão baixa com pique elevada vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. A pressão de perfusão abaixo de 50, isso é importante, abaixo de 25, eu começo a ter uma isquemia tão severa que eu posso mudar o comportamento do eletroencefalograma e eu posso até ter silêncio medular se eu tiver um fluxo sanguíneo cerebral muito baixo, por um tempo prolongado. Bom, aqui eu mostro nessa figura exatamente isso. O fluxo sanguíneo cerebral muito baixo, abaixo de basicamente 10 ml por 100 gramas de cérebro, eu tenho até morte celular. Então aqui tem diversos fluxos sanguíneos cerebrais, os níveis do fluxo sanguíneo cerebral, de acordo com a profundidade disso, eu vou tendo piora das condições neuronais.
Regulação do fluxo sanguíneo cerebral. Eu acho que eu vou falar só esse tópico. Basicamente, o fluxo sanguíneo cerebral pode ser regulado de algumas formas. A PaCO2 é a clássica. A gente pode falar um pouquinho sobre a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral e pode falar de temperatura e viscosidade sanguínea. Então, o primeiro tópico que aparece é a pressão parcial de CO2. Nós sabemos que quanto maior a pressão parcial de CO2, maior o fluxo sanguíneo cerebral. É estimado que em torno de cada 1 milímetro de mercúrio de aumento da PaCO2 há um aumento de 1 ml por 100 gramas minutos de fluxo sanguíneo cerebral. Então, e nós sabemos que isso acontece não por causa do CO2. O CO2 atravessa a barreira hematocefálica, mas pela ação da anidrase carbônica, o ácido carbônico que leva a esse fenômeno. Porque as questões locais são muito importantes em relação ao fluxo sanguíneo cerebral. Então, a hipercapnia vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. E é recomendado que mantenha esse doente durante o perioperatório, o paciente que tem hipertensão intracraniana, de forma com a normocapnia e uma tendência até a hipocapnia para diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Então, é uma acidose respiratória, como eu falei, o pH cerebral ácido causa vasodilatação. A alcalose, por outro lado, causa vasoconstrição. Um detalhe importante que cai muito em prova, que é sempre cobrado, é que esse fenômeno, essa relação entre a PaCO2 e o fluxo sanguíneo cerebral, ele é efêmero, ele dura de 6 a 8 horas. Depois o cérebro consegue fazer essa autorregulação e não mais a manipulação da PaCO2 vai ser eficaz no controle do fluxo sanguíneo cerebral. Ok, vamos lá. Aqui um gráfico mostrando a PaCO2, a diferença, um desvio da curva da PaCO2 em relação ao fluxo sanguíneo cerebral se você usar um vasodilatador e o desvio da curva para a direita, para a esquerda vasodilatador e para a esquerda com vasoconstritor. O neonato já tem uma curva especial, né, e isso a gente mostrando no paciente com a PAM abaixo de 50, a gente sabe que de 50 a 150 o fluxo sanguíneo cerebral é normal, se ele tem abaixo de 50, obviamente o fluxo sanguíneo vai ser reduzido. Aqui a comparação entre a PaCO2 e a PO2 é um dado só que eu quero dar em relação a esse slide, que a PaCO2 nós sabemos, que vimos no gráfico anterior, quanto maior a PaCO2, a pressão parcial de CO2, maior o fluxo sanguíneo cerebral. A pressão parcial de O2 demora um pouco mais ao cérebro responder. Ele precisa cair abaixo de 60 milímetros de mercúrio para que o cérebro comece realmente a aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, só a hipoxemia severa leva a aumento do fluxo sanguíneo cerebral como uma forma de compensar essa hipoxemia. E aí, mostrando, hiperventilando, eu vou diminuir o CO2, eu vou diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Aumenta o pH, na verdade o pH fica mais alcalino, e eu diminuo o fluxo sanguíneo cerebral. A autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, eu acho que é o último tópico que eu vou falar aqui. Eu acho que é importante a gente lembrar que os mecanismos locais que controlam o fluxo sanguíneo cerebral é o metabolismo local, é o que a gente chama de CMRO2, é o metabolismo cerebral, é a frequência do metabolismo cerebral. Então é isso que vai ditar o fluxo sanguíneo cerebral. Isso é importante porque eu vou fazer uma segunda parte de anestesia para neurocirurgia, onde eu vou falar dos fármacos especificamente os mais utilizados em neuroanestesia. E a gente vai ver que o fluxo sanguíneo cerebral tem um fenômeno de acoplamento. O que é isso? Ele é acoplado ao consumo metabólico. Quanto maior o consumo metabólico, maior o fluxo. Quanto menor o consumo metabólico, menor o fluxo. Os fármacos que diminuem o consumo vão diminuir o fluxo. Os fármacos que aumentam o consumo vão aumentar o fluxo. Exceção a essa regra são os inalatórios, os fármacos que podem causar o fenômeno de desacoplamento. A gente fala na segunda parte dessa apresentação. A glicose nós sabemos que é a principal fonte energética e a hipoglicemia é tão danosa quanto a hipóxia. A hiperglicemia pode levar a hiperosmolaridade e isso não é bom. E pode levar a acidose lática e injúria. Então, nesses doentes, a gente tenta manter a normoglicemia de preferência, ok? Então, a temperatura para fechar, a gente sabe também que a hipotermia diminui o consumo metabólico cerebral e o fluxo sanguíneo cerebral. Uma temperatura muito baixa, eu posso levar até o AEG isoelétrico. E a hipertermia é o oposto. Então, quando eu aumento em 10 graus Celsius a temperatura, eu posso dobrar o consumo cerebral de oxigênio. E eu, com aumento de 1 grau, eu posso aumentar em 5% o fluxo sanguíneo cerebral. E maior que 42 graus, eu posso levar a um dano cerebral. Então, o próximo tópico que nós vamos discutir vai ser sobre a farmacologia dos anestésicos em neuroanestesia. Muito obrigado.